E a gente vem para aquela pergunta, né, Isabela? O que que tu acha que falta nas pessoas? Disciplina ou falta de objetividade? E essa história é magnífica, né? Essa história de, é só ter força de vontade. Gente, dá vontade de atacar um no pescoço, né? Porque se fosse só força de vontade, todos nós seríamos magros, né? A questão da falta, a falta da força de vontade é mais uma questão moral do que uma questão científica, digamos assim, né? É muito fácil você julgar o outro e dizer, é só força de vontade. Vai dizer isso para uma pessoa que trabalha 10 horas por dia, que demora 2 horas para chegar em casa, chega em casa cansado, 8 horas da noite, para pensar no que vai fazer, né? E ter força de vontade para cozinhar e fazer a sua atividade física. Vai falar de força de vontade para uma lavradora que passa 10 horas trabalhando com enxada na mão e tem ainda que chegar em casa, organizar filho. Então, a gente precisa entender que não é só força de vontade. Se fosse isso, todos nós seríamos magros, né? É a questão de estratégia alimentar, são as nossas crenças, são as nossas emoções, é uma falta de estrutura, de rotina, de sono, de mastigação. Tudo isso tem que ser visto e planejado em consultório. E com a equipe Não, e multidisciplinar. aí tu tá falando sobre isso, Isabela, e me chama muito a atenção da mulher, né? Não desmerecendo o homem, né? Mas assim, a mulher, principalmente aquela mulher 40 a mais, que tem multifunções, né? Que é aquela mulher que trabalha, que tem filho, que tem marido, que tem que dar conta de tudo dentro de casa e ainda tem que ser gostosa. Porque Exato. a sociedade impõe que as mulheres têm que ser assim, Essa assim. cobrança não é muito Essa para o homem, cobrança. né? E hoje em dia, a mídia cobra que as mulheres estejam dentro disso. E aí vem a frustração. E Bela, a mulher acima dos 40 anos, ela está no seu auge da sua produtividade profissional. Às vezes é onde ela chegou, trabalhou todo o tempo para chegar onde Para ela chegar onde ela está. está. Então ela ainda tem muita ladeira para subir. E aí vem as frustrações, porque vem a alteração hormonal, aí vem o É climatério, isso aí vem a que eu ia te perguntar, né? menopausa. É porque é mais difícil para a mulher, depois dos 40, emagrecer. São fatos que realmente fazem toda a diferença, né? Primeiro, a gente tem que entender que existe uma oscilação hormonal. Então, a mulher começa a ter oscilação na progesterona, no estrogênio. Então, já começa a alterar. Quando a gente começa a ter oscilação hormonal, alguns sintomas a mulher começa a sentir. Então, ela começa a ter mais prostração, ela começa a ter mais facilidade para fazer gordura na região abdominal, ela começa a ter uma facilidade de perda de massa muscular, ela começa a ter uma mudança do seu corpo. O sono já não é tão reparador, associado, claro, a toda a tua história de vida, né? Então, Exato. tudo que a gente acabou de falar, né? O estresse e tal. Um histórico de restrições de De dietas, restrições, aí né? faz O dieta, efeito emagrece, e aí sanfona. tudo isso. Só que é muito importante as pessoas entenderem que a mulher, depois dos 40 anos, ela emagrece, gente. Não me venham com essa teoria que a gente emagrece em qualquer idade, com 40, com 50, com 60, não tem idade. O que você precisa é de estratégia para esse momento que você está vivendo e, obviamente, a disciplina. E disciplina é como se fosse um músculo. Nós treinamos todos os dias a Até disciplina. ter um resultado, né? Daqui a 3 meses, Até 2. aquilo virar um hábito, né? Porque primeiro a gente começa com aquela coisa mecânica para virar disciplina. Depois vira um hábito. Quando aquilo vira um hábito, né? Tanto é que a gente vê muito no consultório, né? Os pacientes bariátricos que estão malhando, ou já estão 3 anos operados, estão malhando todo dia. Eles chegam hoje no consultório e falam assim: Marcela, me tornei o que eu mais tinha medo, né? Que é o rato de academia, né? E eu sempre falo, né, para todo e qualquer paciente que está começando esse processo de emagrecimento, o comportamento alimentar, ele não é fraqueza, não é força de vontade, ele é aprendizado e contexto. Então, você não aprendeu a comer dessa forma, né? Porque é muito fácil dizer que é simples, né? Porque comportamento alimentar é aquilo que você aprendeu e repete porque tinha que sobreviver lá atrás, na infância e adolescência. Exatamente. E se você aprendeu uma coisa disfuncional, errada, você aprende também a fazer o certo. Então, é paciência, é calma.
Eu tenho um jargão que eu sempre digo para os meus pacientes, principalmente quem vai fazer a cirurgia bariátrica, né? Seu sobrenome agora é calma e paciência. Calma para reaprender a mastigar, a engolir, a fazer boas escolhas. E uma coisa que é muito importante, né? Que independente da técnica que a pessoa vai usar para emagrecer, seja medicamentoso, seja cirurgia bariátrica, seja estratégia de jejum, seja qual for a técnica que tu for usar, você tem que trabalhar a constância. E isso tem que estar dentro da tua realidade. Vamos pensar que tu quer usar o medicamento, só que tu só tem dinheiro para usar 2 meses. Não use. É um tratamento, né? Porque é um tratamento que é longo. Ninguém fica bom com 2 meses. É 1% todo dia. Então, assim, se tu, não dá pra ti, não entra no teu bolso, então busque outra estratégia. Sim. Mas, infelizmente, as pessoas têm pressa. Eu e a Isabela fizemos um acompanhamento de um paciente, de um menino, né? Menino de 30 anos, é menino, né? E ele nos procurou para fazer a cirurgia bariátrica. Era um paciente acima do peso, paciente com hábito Muito desregulado o comportamento, né? Trabalhava em casa, em home office. Ele trabalha para uma multinacional e aí ele acaba ficando trabalhando em casa. Então, um hábito bem sedentário. Buscou a gente para fazer o acompanhamento para a cirurgia bariátrica. No meio do processo, no início do processo, o doutor que nos acompanha nesse tratamento, que é o doutor Ismael, pediu que ele tivesse pelo menos 10 quilos de perda de peso para que ele tivesse melhor segurança cirúrgica. E assim ele começou a fazer o acompanhamento. No início do processo, estava indo tudo muito bem para fazer a cirurgia bariátrica, até que chegou um momento que esse paciente não quis mais fazer cirurgia bariátrica. E aí ele quis continuar fazendo o tratamento, mas mudou para medicação. E aí entra a questão do pensamento, né? Porque assim, o primeiro passo é a decisão, né? Exato. Então tu tem que estar muito convicto daquilo que você quer. E de consciente como é que está a sua vida na situação em que você está, né? Como que vai ser essa mudança na sua vida. A gente tem que fazer esse planejamento a longo prazo, né? Para o paciente conseguir visualizar a sua vida a longo prazo de emagrecimento. É. E aí, esse paciente, ele foi pro medicamento, né? Começou a fazer o tratamento medicamentoso. Quanto tempo ele fez esse tratamento? Já não me recordo, assim, os meses. Mas Mais de 3 meses. Ele fez uns 5 meses, 6 meses de tratamento medicamentoso. Ele teve uma resposta no primeiro momento. E depois ele parou de ter essa resposta que a gente deseja, né? E isso acontece com muitos pacientes que começam a fazer o uso da medicação. Tem uns que nem resposta têm. Eu tenho uma paciente essa semana que me mandou uma mensagem: Marcelo, tô indo pra 4ª dose da tisepatida e não perdi 1 grama. Ai, não. Né? O comportamento alimentar com certeza está errado. Porque, Marcela, tem uma questão que a gente precisa enfatizar muito bem. Você não vai conseguir emagrecer se você não trabalhar as suas crenças, as suas emoções. É muito fácil eu chegar, botar toda a responsabilidade numa caneta, numa medicação e me ausentar, né, desse protagonismo. Nós somos protagonistas da nossa vida. Então, existe a falta da força de vontade, Sim. né? Existe, mas existe a falta da disciplina. Então, a gente precisa tomar partido disso. Então, esse paciente, eu lembro muito bem, ele tinha muita dificuldade de controlar, de administrar esse comportamento alimentar, né? Então, eram dúzias, né, de uma alimentação tal, não vou ser tão específica aqui, né? Claro. Que fazia ele inchar, que fazia ele engordar, e ele achava que era muito natural aquilo. E toda vez que a gente puxava o assunto do comportamento alimentar, não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Não consegue identificar, né? E aí esse paciente foi para o tratamento medicamentoso, passou esses 5, 6 meses, percebeu que a resposta dele não foi significativa, e aí ele mudou de ideia pela segunda vez, né? E resolveu aí voltar para a cirurgia bariátrica, né? Então ele volta para a equipe para tentar fazer a continuidade do tratamento para a cirurgia bariátrica. Resumindo, até hoje esse paciente ainda não operou. Isso já faz mais ou menos uns 2 anos que ele vem nesse processo. Então, como é importante a pessoa estar preparada. Uma outra situação que me aconteceu, que é uma história muito interessante, e esse meu paciente é uma outra história.
ele durante muito tempo fez um acompanhamento para perda de peso, né? Então ele não era uma pessoa com uma obesidade muito grande, mas ele tinha um sobrepeso, e o que mais pesava no caso desse paciente é que ele tinha muitos fatores de risco. Então ele tinha hipertensão, ele tinha diabetes tipo 2, ele tinha, enfim, várias coisas. E cada vez que ele ia fazendo os exames, ele descobriu uma coisa. Aí depois ele descobriu perda de massa óssea, então já estava desenvolvendo uma osteopenia em homem, viu, pessoal? Porque a gente acha que essas coisas só acontecem com mulher, né? E a gente perdia 1 quilo e ganhava meio, perdia 3, ganhava 2, e ele ia nessa luta aí durante muito tempo, mais ou menos uns 3 anos nesse processo. Até que eu indiquei para ele cirurgia bariátrica e ele foi com aquele negocinho para casa, né? Levou esse questionamento, essa sugestão para casa e ficou pensando: faço ou não faço? Vou morrer, não vou morrer, né? Porque tem muitos mitos da cirurgia bariátrica, né? As pessoas vão crendo algumas crenças que foram difundidas e que não são verdades, né? Por exemplo, que todo bariátrico ele cai cabelo, que a unha fica fraca, ou que fica com aquela cara, né? Eu já escutei uma cara de cadáver quem faz cirurgia bariátrica. E tudo isso é uma inverdade, porque existe o paciente que segue a bariátrica, é um tratamento. Não é que fiz a cirurgia, pronto, acabou, resolveu o meu problema. Ela é um tratamento. Então, se você não se empenha, né, para participar ativamente como protagonista desse tratamento, você pode ter o reganho de peso daqui a 2 anos de cirurgia, né? Então, tem a parte nutricional que é extremamente importante. É extremamente importante. Da suplementação, né, Marcela? E tem atividade física. Claro, uma coisa não anula a outra, né? São somas, né? E aí, esse paciente, associado ao peso, às comorbidades e tal, e aí eu sugeri, ele foi para casa e depois ele voltou para mim e falou assim: Marcela, pensei sobre o que você me falou, sobre a sua sugestão, e eu vou fazer cirurgia bariátrica. Agora, com uma condição. Eu digo, lá vem, né? Se eu morrer... Você vai ajudar minha mulher a criar minhas filhas e tal. Eu digo, nossa, meu Deus do céu. Responsabilidade, né? E um dia antes da cirurgia, ele foi lá na clínica e falou assim: eu tô vindo aqui porque amanhã é minha cirurgia, só para reforçar que se eu morrer, a culpada foi você. Graças a Deus não morreu. A gente sabe que quando a gente faz o risco, né? Quando a gente faz as coisas certas, o risco é mínimo. Hoje ele está ótimo. Claro que ele continua monitorando o peso, né? Ele não teve grandes rebotes de peso, teve ali uma média de 5 quilos, já faz muitos anos, e né? Que é normal, né? É normal, e ele vem administrando. E a gente sempre fala, né? O tratamento da obesidade, seja qual é a forma, é a individualidade. Uhum. Tem muitos que se comparam, né? Eu sou Marcela Mora, eu sou nutricionista e esse canal é para você que quer cuidar da sua saúde intestinal, quer perder peso, fez cirurgia bariátrica ou vai fazer, ou até mesmo sofre de alguma doença autoimune. Mas se você quiser algo mais personalizado, precisa de detalhes específicos, saiba que eu faço consultas online para todo o Brasil. O link de acesso do meu WhatsApp está aqui. Você pode me chamar, falar com a secretária e alinhar esse encontro, porque afinal das contas, informação de qualidade e rede de apoio é tudo que você precisa saber para ter uma melhor qualidade de vida.